E aí, pessoal, boa tarde, graça e paz para todos. Eu estou aqui para compartilhar mais uma mensagem para vocês, dessa série de mensagens que nós estamos propondo aqui para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova e todos aqueles que vão assistir as mensagens que nós estamos postando, né? Nós estamos postando uma série de mensagens sobre as últimas palavras de Jesus na cruz, que são as 7 palavras da cruz, né? São conhecidas como as 7 palavras da cruz. O pastor Wesley ministrou agora há pouco para vocês sobre a primeira palavra da cruz, e hoje e agora nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês também a segunda palavra da cruz, que está lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só para a gente poder entender qual que é o contexto dessas palavras de Jesus, né, da segunda palavra de Jesus, Jesus estava crucificado e ao seu lado tinha dois malfeitores, tinha 2 bandidos ali, pessoas que tinham praticado crimes, a gente não sabe quais são esses crimes, mas eram pessoas que estavam ali também com a mesma sentença de morte e morte de cruz. E essa é uma cena muito interessante, porque essa cena ela expressa a realidade, o resumo do que é o mundo hoje, a história da humanidade. Nós temos ali Jesus crucificado no meio dos bandidos, né? Jesus como centro de toda a história. A um lado tem um bandido que zomba de Jesus, que comete ali algumas murmurações. Do outro lado nós temos outro bandido que reconhece a sua miséria, reconhece a justiça dele, o fato dele estar ali, aquilo era justo. Ele reconhece também que Jesus Cristo era santo, que Jesus era inocente ali, que ele não mereceria estar ali naquela cruz, e ele reconhece que Jesus é rei. Por isso ele pede para Jesus que Jesus lembrasse dele quando Jesus entrasse no seu reino. E Jesus então responde a esse ladrão, o ladrão da direita, que reconhece a sua divindade. Jesus responde: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por isso, diante dessas palavras, eu gostaria de meditar com os irmãos bem rapidinho aqui, nessa palavra, sobre as palavras de Jesus quanto à salvação. Essas palavras de Jesus, ela expressa a salvação daquele ladrão que se arrependeu, a salvação daquele bandido, daquele pecador que reconheceu a divindade de Cristo, que reconheceu a santidade de Cristo, que reconheceu o reinado de Cristo. E esse ladrão, ele reconhece e recebe Cristo como seu Salvador. E Jesus então expressa palavras de salvação. Por isso, quais são essas palavras? O que essas palavras nos ensinam a respeito da salvação? Eu gostaria de apresentar 3 lições que nós podemos aprender sobre essas palavras de salvação. Primeiramente, que a salvação que nós temos em Cristo Jesus é uma salvação imediata e certa. Como assim imediata e certa? Nós podemos observar isso quando Jesus diz assim: em verdade te digo que hoje. Aqui Jesus ele utiliza 2 advérbios. Eu gostaria de dividir esses 2 advérbios para a gente poder compreender por que essa salvação é imediata e ela é certeira. Primeiramente, o primeiro advérbio está lá no grego, onde Jesus diz amen soi lego, que significa em verdade te digo. O sentido dessa palavra, em verdade, é um sentido de certamente, verdadeiramente. É uma palavra que traz um sentido de sem sombras de dúvidas, nada testemunha contra. Então Jesus ele dá uma certeza. Essa palavra de Jesus é uma palavra de extrema certeza para aquele ladrão. Hoje você estarás comigo e isso é certo. Não há sombras de dúvidas. Nada poderá testemunhar contra, porque eu, o Senhor Jesus, é quem estou afirmando isso. Então, essa palavra, ela é muito forte e ela expressa a certeza da salvação daquele homem. A certeza
que vem através das palavras de Jesus, a afirmação do próprio Deus, e aquilo que o Senhor diz, certamente Ele cumprirá. Mas também temos um outro advérbio, que é o advérbio hoje, onde ele diz que hoje, no sentido de agora, neste momento, esse advérbio, ele expressa que nada poderá afirmar que essa salvação não foi aplicada ali na vida daquele ladrão. Então, a salvação que Jesus traz para esse homem não é uma salvação que vem vindo por partes, não é a salvação que ela é conquistada e nem que ela é conquistada gradualmente, mas é uma salvação que é imediata, ela foi aplicada ali com toda a eficácia, naquele momento, naquele dia, hoje mesmo, você estarás comigo no paraíso. E você estará porque você já é salvo. E a certeza dessa salvação no ladrão, ela é testemunhada por algumas características que nós podemos observar no ladrão. Como, por exemplo, o arrependimento, como o reconhecimento do seu estado de miséria, como o reconhecimento de que Jesus era inocente, como o reconhecimento da santidade de Jesus, como a exortação que ele dá para aquele outro ladrão que estava zombando de Jesus, falando, olha, se você é mesmo filho de Deus, então desça dessa cruz e salva você e nós mesmos. E aquele ladrão, ele exorta esse outro ladrão, né? O ladrão da direita exorta o ladrão da esquerda dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Como você tem coragem de falar isso para esse homem que é um inocente? Ele não fez nada para estar aqui. Então ele reconhece e ainda afirma, olha, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aquele ladrão reconhece o reinado de Cristo, a soberania de Cristo. Então nós podemos observar aqui um testemunho de fé, porque a salvação já tinha sido aplicada na vida daquele homem. Mas também nós podemos aprender uma outra lição a respeito da salvação. A primeira lição que nós acabamos de meditar é que a salvação em Cristo ela é imediata e ela é certa. A segunda lição que nós podemos apresentar aqui para os irmãos é que a essência dessa salvação é Cristo Jesus. A essência da eternidade, do paraíso, é Cristo Jesus. E nós podemos encontrar isso quando Jesus diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo. Estarás comigo. E essa palavra estarás comigo, ela expressa essa profundidade, onde Jesus apresenta que com o ladrão ele estaria lá no céu, lá no paraíso. Então Jesus o acompanharia, Jesus faria parte dessa salvação, Jesus seria a companhia a companhia desse ladrão na eternidade. Isso nos expressa alguns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe que eu gostaria de enfatizar é que a essência do paraíso é Jesus. O céu só é o céu porque Jesus está lá. O céu só é gracioso, sublime e maravilhoso porque Jesus está lá. O céu só é algo que deve ser desejado por todos porque Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá, o céu não faria sentido. Jesus é a essência da salvação. Jesus é a essência da eternidade. Jesus é aquele que traz todo o gozo e toda a alegria, todo o prazer de estar na eternidade, no céu. E se nós não sentimos prazer e alegria em Jesus, eu posso afirmar com toda certeza que você não sentirá prazer e alegria no céu. Só há prazer no céu se nós sentirmos prazer em Cristo. J.C. Ryle fala assim que uma pessoa que não sente prazer na santidade, ele sentirá um peixe fora do aquário lá no céu, porque o céu é santo. E eu gostaria de aplicar essa mesma ilustração referente a Jesus. Se você não ama Jesus, você não vai amar o céu. Se você não sente alegria em Jesus, você não sentirá alegria no céu. Se você não sente prazer na pessoa de Jesus, você não sentirá prazer no céu. É como um pagodeiro num show de rock, ou como um roqueiro num samba, numa escola de samba.
ele não sente prazer naquilo. É como um brasileiro que é apaixonado por futebol, assistindo um jogo de beisebol ou futebol americano, e que nós não entendemos nada daquilo. Não fará sentido, não sentirá prazer no céu se você não sente prazer em Jesus Cristo. Se Jesus não é a essência da sua vida aqui, nada fará sentido para você no céu, porque Jesus é a essência do céu. Nós só sentimos alegria em saber que nós seremos salvos, que nós habitaremos eternamente no céu, porque Cristo estará lá. Essa é a essência do céu. Mas também nós podemos observar uma terceira e última lição, que é a palavra paraíso. Jesus, ele utiliza a palavra paraíso referindo ao local onde aquele ladrão estaria junto com ele, que hoje nós chamamos de estado intermediário, né? A teologia utiliza o termo estado intermediário. Todos aqueles que morrem, a sua alma vai para um lugar. E esse lugar, os salvos são colocados em um lugar na presença de Deus, que é um lugar de consolo, de alegria, de paz, onde ele desfruta dessa alegria, dessa paz no Senhor. E os ímpios, eles vão para a presença de Deus também, mas em forma de ira, de tormento, de tribulações na alma. E esses ímpios estão sofrendo amargamente a ira de Deus nesse momento. Mas isso não é por completo, porque esse é um momento, por isso que chama estágio intermediário. Logo, logo, o Senhor Jesus voltará, julgará todos os povos, todos os homens, toda a humanidade, e aí nós iremos desfrutar isso por completo, não de maneira parcial, como essas almas estão passando agora, mas de uma maneira completa, na sua alma e no seu corpo. E Jesus chama esse lugar de paraíso. Por que ele chama esse lugar de paraíso? A palavra que Jesus utiliza aqui no grego, ela dá o sentido de um parque de apreciações, um local onde as pessoas vão para poder confraternizar, um local onde as pessoas vão para poder usufruir de paz e tranquilidade, descanso interior, um descanso no coração. Sabe quando você está muito cansado, atormentado, ansioso, e aí você procura dar uma volta numa pracinha, num lugar gostoso, um ambiente bem gostoso mesmo, um lugar cheio de árvores, cheio de águas, pássaros, e aquilo traz um descanso para a sua alma? É esse sentido que Jesus está utilizando aqui. E Jesus, então, ele utiliza esse termo porque ele expressa que a salvação nos conduzirá para um local de extrema paz, consolo, alegria. Aqueles que são salvos, eles habitarão em um lugar incomparável, um lugar que a gente pode até sofrer umas críticas falando assim, o cristianismo prega um lugar utópico que nunca existirá, mas existe. É um lugar que é incomparável. Nada nesse mundo pode comparar a presença de Deus em forma de consolo e paz. Nada, absolutamente nada. Lá, neste local onde estão as almas dos salvos, é um local onde há extrema paz, extremo consolo. Nada nesse mundo pode se comparar a uma paz tão grande. Então, Jesus utiliza essa palavra para expressar a profundidade do local onde aquele ladrão iria usufruir. Um homem que tinha passado por um momento tão difícil de dores, de torturas, de zombações, e ele estava caminhando por um caminho onde ninguém desejaria caminhar, que é o caminho do Calvário, o caminho da condenação. Aquele homem estava com a sua alma totalmente atormentada, mas ali o Senhor Jesus fala assim, olha, nada nesse mundo se compara ao local onde você vai. Esse lugar é um paraíso. Esse lugar é um lugar de paz, de consolo, de bênçãos celestiais. Por isso, queridos, o Senhor Jesus utiliza esse termo paraíso. Então nós podemos aprender aqui três lições sobre a salvação através dessas palavras que Jesus expressa ali na cruz. Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas lições são, primeiramente, que a salvação ela é imediata e certa em Cristo Jesus. Segundo, a essência da salvação é o próprio Senhor Jesus. E terceiro,
esse local onde a salvação nos conduzirá é um lugar de extrema paz, consolo e bênçãos celestiais. Nada poderá se comparar ao consolo eterno do Senhor. Eu gostaria de trazer algumas aplicações relacionadas a tudo isso que nós falamos. Primeiramente, queridos, Jesus Cristo, ele deve ser a essência da nossa caminhada aqui na Terra. Procure amar Jesus. A pergunta que eu te faço é, você ama a Jesus de fato? Quais são as provas que você pode apresentar para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos da comunidade cristã onde você frequenta? Quais são as provas que você dá do seu amor por Cristo? Como você tem expressado o seu amor a Cristo? Será que você anseia a salvação porque Cristo é a essência da sua fé, Cristo é a essência do seu amor, Cristo é o sentido da sua vida, ou é porque você tem medo do inferno, porque você tem medo da condenação, porque você tem medo da ira de Deus? Qual que é a motivação do seu anseio por salvação? Se até hoje você tem caminhado por esse caminho de desejar a salvação apenas por medo do inferno, eu quero te apresentar uma outra motivação. Jesus te amou tanto que ele se humilhou, se encarnou, se fez homem. Ele tomou todas as zombarias que você mereceria. Ele tomou a cruz que você mereceria. Ele recebeu sobre si todas as torturas que você mereceria. E ele pagou o preço de morte, a morte que você mereceria. Porque você é um pecador, você é um miserável, você é um homem que é repugnável aos olhos de Deus. Você é um homem ou uma mulher repugnável aos olhos de Deus. E Jesus recebeu sobre si toda essa repugnação. Jesus recebeu sobre si toda essa ira de Deus por conta dos seus pecados. Tudo isso por amor a você. Tudo isso porque ele teve graça de você. Tudo isso porque na eternidade ele sentiu o seu coração compungindo por amor a você. Então, deseja a salvação porque este Jesus estará eternamente com você. Nada na vida cristã fará sentido se você não entender que tudo deve ser conduzido por amor a uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus deve ser a essência do seu amor. Para que você possa conseguir amar outros, você primeiro precisa entender o amor de Jesus e amar Jesus. Ame a Cristo. E se você ainda não teve um encontro com Cristo, como esse ladrão da direita teve, se você, ouvinte, que nunca se entregou por completo ao Evangelho, eu quero te fazer um apelo neste momento. Olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você e arrependa dos seus pecados. Reconheça a justiça que você merece. Reconheça o quão pequeno você é, o quão miserável você é, e reconheça que Cristo Jesus é santo e perfeito e Ele é o único que pode trazer salvação. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na presença do Senhor neste momento para clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor testemunhe em nosso coração o quão é necessário amar a Ti, ó Deus. Deus querido, que o nosso coração venha ser incomodado neste momento com um desejo intenso de amar ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, naquela cruz, naquele momento tão terrível, naquele momento tão cruel, ó Deus. Ele sentiu amor por nós, ó Deus. Por isso Ele estava ali. Ele não devia estar ali, mas Ele se colocou naquele lugar por amor a nós. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor neste momento. O Senhor esteja alcançando o coração destes que estão ouvindo essa palavra, ó Deus. Pai amado, se essas pessoas ainda não entregaram o seu coração a Ti, ó Deus, por completo, ó Pai, se essas pessoas ainda não sentiram amor por Ti, ó Pai, em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja agitando o coração dessa pessoa nesse momento, ó Pai, esteja desafiando ela a entregar, ó Pai querido, sua vida por completo ao Senhor, ó Deus, porque é só o Teu Espírito Santo que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, converta almas, converta pessoas a Ti, ó Pai querido, para que elas possam se entregar ao Senhor, assim como o Senhor Jesus se entregou naquela cruz por nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, nos faça sentir prazer no Senhor, para que a gente também possa sentir prazer no céu.
Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe, direcione seus passos, em nome de Jesus, e valeu, muito obrigado.